Olá, alunos e alunas de fenômenos eletromagnéticos. Bem-vindos e bem-vindas à parte 2 da lição 1 da semana de potencial elétrico. Esta aula usa a mesma bibliografia da parte 1 dessa lição, como dada neste slide. Antes de falarmos do potencial elétrico propriamente dito, vamos definir a nossa energia potencial elétrica como sendo zero em um certo ponto do espaço. Isso pode ser feito assim como era feito na energia potencial gravitacional, a qual pode ser definida a menos de uma constante. Então, qualquer energia potencial pode ser definida a menos de uma constante. Com isso, então, a gente escolhe o ponto que seja mais conveniente para o qual ela seja zero. Assim, os outros pontos vão ter uma energia potencial em relação a este ponto. Ótimo. Com isso, então, vamos definir uma nova grandeza para qualquer ponto do espaço, que vai ser dada por V é igual a U dividido por Q0, ou seja, igual a energia potencial elétrica dividido pela carga da carga de prova. O que é esse V? Esse V é o tão falado potencial elétrico, que é uma grandeza escalar. Por quê? Tanto a energia potencial elétrica como a carga Q0 que o define são grandezas escalares. Agora, vamos elaborar um pouquinho mais sobre esse potencial elétrico. Então, se uma carga teste se desloca entre os pontos A e B, a gente pode ter uma variação de potencial elétrico. Ou seja, a gente tem uma diferença de potencial elétrico, ΔV, que é dado por VB menos VA. Então, VB sendo o ponto final e VA sendo o ponto inicial. Então, o ΔV é equivalente a ΔU dividido por Q0. Então, ΔU, lembrando que é a nossa variação de energia potencial elétrica. Assim, então, a gente vai acabar com esta integral para a diferença de potencial, que vai ser a integral de menos a integral de A até B do campo elétrico vezes o deslocamento, o diferencial de deslocamento ds. Lembrem que antes, para a energia potencial elétrica, a gente multiplicava isso por um Q0. Só que como o potencial elétrico a gente divide por Q0, então a gente acaba sem esse Q0 agora nesse lado direito da equação. Perfeito. A gente pode definir o potencial elétrico também a menos de uma constante. E é usual defini-lo como sendo zero no infinito. Então, um ponto extremamente distante do nosso ponto de interesse, esse potencial é zero. Então, calculamos esse ΔV como a diferença entre o potencial Vp, que é o potencial no ponto P, menos o potencial no infinito. Só que o potencial no infinito é zero. Então, a gente acaba com o potencial elétrico em um dado ponto do espaço, Vp, vai ser igual a menos a integral de infinito até o ponto P do campo elétrico vezes o deslocamento infinitesimal ds. Assim, então, que é calculado o potencial elétrico em um dado ponto. Sempre se imaginando que você traz a partícula do infinito até o ponto o qual você está considerando. A unidade, então, deste potencial elétrico será Joule por Coulomb, que é definida como V, de volt, ok? Então, a unidade do potencial elétrico é volt, que é bastante usual para a gente. Vamos voltar agora, então, para a unidade do campo elétrico. O campo elétrico tem como unidade Newton por Coulomb, como a gente já usou bastante até agora no curso. Então, a gente pode multiplicar isso por uma fração que é metro dividido por metro, ou seja, a gente está multiplicando por 1. Mas agrupando isso, então, no numerador sendo Newton vezes metro e o denominador sendo Coulomb vezes metro, a gente pode lembrar, então, que esse Newton vezes metro aqui é igual a Joule. Então, usando disto, a gente escreve, então, que a unidade do campo elétrico vai ser Joule dividido por Coulomb vezes metro.
Mas a gente acabou de definir uma nova unidade, que é volt, que é de Joule dividido por Coulomb. Então, isto é igual a volt. Então, acabamos, no fim, com uma unidade nova para o campo elétrico. Unidade nova não, só um novo jeito de escrever unidades do campo elétrico, como sendo volt dividido por metro. Então, o que o campo elétrico mostra, no fim das contas, essa grandeza campo elétrico, ele mostra a variação do potencial elétrico ao longo da distância. Então, digamos que é um novo jeito de se interpretar este campo elétrico. E era isso que eu tinha para falar para vocês nessa lição. Muito obrigado pela atenção e até a próxima lição.